Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cálculo da curva de calibração de fosfato inorgânico para ser usado nas nossas aulas práticas. O primeiro passo é vocês abrirem uma planilha do Excel, aquela planilha que eu enviei para vocês via Moodle, e logo em seguida vocês irão digitar os valores de absorvância, né, das leituras que foram realizadas na aula prática. Uma vez digitados os valores de absorvância, nós iremos calcular então a absorvância média através do uso então da função do Excel, onde a gente vai clicar aqui em inserir função e vai selecionar média. Após a seleção, vocês inserem a função e ele vai perguntar para vocês quais são as células que vocês irão utilizar para calcular a média. No nosso caso, são só as células da coluna B e da coluna C e não da coluna A, como está descrito aqui. Então, a gente vai trocar o A aqui pelo B e vai dar Enter, ou clicar aqui em concluído. Automaticamente o Excel já faz o cálculo da média dos dois valores, e para a gente obter as médias dos demais valores aqui, basta a gente clicar nesse cantinho, onde a gente tem esse retângulo bem pequeno aqui, e arrastar isso até o final. Automaticamente o Excel vai entender que a próxima célula é a média das células seguintes, né, ou que estão ao lado desta célula. E isso ele vai fazendo para todas elas. E aí nós temos o cálculo da absorvância média. Feito o cálculo da absorvância média, o próximo passo agora é nós determinarmos a concentração e a quantidade de fosfato inorgânico que existia em cada um destes poços aqui, da onde nós obtivemos as leituras de absorvância, para a gente poder fazer a relação, então, entre a quantidade ou a concentração de fosfato inorgânico com a respectiva absorvância. Para calcularmos a concentração de fosfato em cada um dos poços, nós precisaremos de três informações. A concentração do padrão de fosfato, que era 200 micromolar, o volume final no tubo, que foi de 200 microlitros, e o volume que foi pipetado em cada tubo. Então, eu vou criar uma coluna aqui, escrito volume, isto em microlitros, né, que foi o que nós pipetamos, e vou digitar os valores aqui. O tubo 1 é o tubo branco, não foi pipetado absolutamente nada do nosso padrão de fosfato. O segundo tubo foi pipetado 10 microlitros, o terceiro 20, o próximo 30 e assim sucessivamente, até 120 microlitros. Para não ficar esse monte de números aqui de casas depois da vírgula, eu vou selecionar isso aqui e vou reduzir o número de casas, deixando apenas o valor redondo. Bom, agora, tendo o volume de cada que foi pipetado em cada um dos tubos, a gente pode calcular então a concentração de fosfato inorgânico em cada tubo em micromolar, que é a mesma unidade do nosso padrão utilizado. Para isso, então, a gente pode usar a famosa fórmula CVCV ou pode simplesmente estabelecer uma regra de 3. Independente do método que vocês optem para fazer o cálculo da concentração de fosfato inorgânico, a estrutura da fórmula no Excel vai ser a mesma. Então, utilizando o CVCV, nós teríamos a seguinte relação. Concentração 1 vezes volume 1 será igual a concentração 2 vezes volume 2. A concentração 2 é o que nós queremos calcular, então, isolando ela, ficaria a concentração 2 igual concentração 1 vezes volume 1 dividido pelo volume 2. Montando essa fórmula aqui no Excel, nós iniciaríamos colocando o sinal de igual, selecionando a concentração 1, que foi de 200 micromolar, vezes o volume 1, que é o volume que nós pipetamos, dividido pelo volume 2. Daria Enter e o resultado já apareceria aqui.
Da mesma forma que a gente fez para as absorvâncias médias, para eu poder estender esse cálculo para as outras células, basta eu clicar nesse canto aqui, né, nesse retângulo pequenininho, e arrastar isso para baixo. Vocês vão ver que vai dar um erro, né? Por quê? O que aconteceu aqui? O Excel entende, né, que essa sintaxe aqui ela vai ser copiada para as outras células. Então, se ele está fazendo um cálculo aqui envolvendo a célula G15 vezes a E2 dividido pela G16, na próxima ele vai usar as células subsequentes, ou seja, G16 vezes a E3 dividido pela G17. Só que, se nós formos olhar aqui a G16, ela está vazia. Aliás, até tem um valor aqui, mas a G17 está vazia. Então, por isso que o resultado está dando errado. Então, eu preciso agora fazer o seguinte, eu preciso fixar as células que não vão se alterar. Tá? E as células que não se alteram são justamente a G15 e a G16. Então, eu volto aqui na minha fórmula, coloco um sinal de cifrão antes e depois da minha letra nas duas células que eu quero fixar, aqui e aqui. Dou Enter e agora eu arrasto novamente. Agora com as células fixadas, a única célula que vai mudar vai ser justamente a E, que na primeira célula era a E2, na segunda célula vai ficar a E3. A partir do cálculo da concentração, nós podemos agora calcular a quantidade de fosfato inorgânico em cada um dos tubos. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui, quantidade de fosfato inorgânico, e já vou colocar a unidade que nós iremos calcular, que é nanomol. Para fazer esse cálculo, nós precisamos então verificar que quantidade de PI continha dentro deste tubo aqui com esta concentração. Para isso, nós vamos desmembrar a unidade de concentração. Né? Então, se a concentração calculada aqui foi de 10 micromolar, significa que neste poço nós vamos ter 10 micromol de fosfato inorgânico para cada litro de solução. Como aqui nós temos a unidade litro e o nosso volume final aqui está na ordem de grandeza de microlitro, nós precisamos igualar essas ordens de grandeza para poder descobrir a quantidade que existia ali dentro. Para isso, então, nós vamos converter o litros em microlitro. Então, como é que ficaria? 10 micromol de fosfato inorgânico por 1 milhão de microlitros, que é o volume equivalente a 1 litro. Então, para facilitar o cálculo, eu vou desmembrar toda essa informação que está nessa célula aqui e vou colocar em duas. Então, aqui vai ser a quantidade em micromol e aqui o volume. Então, no segundo tubo, que é o primeiro tubo que tem quantidade conhecida de fosfato, nós teríamos 10 micromol num total de 1 milhão de volume, 1 milhão de microlitros. Vou colocar as unidades aqui de volume só para a gente não esquecer. Bom, agora fica fácil de calcular. Em 200 microlitros, que era o volume que nós tínhamos neste tubo aqui, nós vamos ter X. Então, já posso fazer esse cálculo diretamente aqui, criando novamente uma fórmula. Então, o X aqui vai ser igual a 10 vezes 200 dividido por 1 milhão. Então, vamos colocar aqui igual a 10, que é a concentração, vezes 200, que é o volume final que nós tínhamos, dividido por 1 milhão, que era o volume que nós tínhamos ali. Vai dar um valor muito pequeno aqui, obviamente, porque a nossa célula está com apenas uma casa depois da vírgula.
Então, vamos inserir, né, mais casas depois da vírgula. Vejam que a gente calculou para o segundo, né, tubo. Então, para poder fazer o cálculo para os demais, a gente vai arrastar, mesma coisa que a gente fez anteriormente, e vamos arrastar para os demais. Vejam que, de novo aqui, nós tivemos aquele problema, né, de ter valores aqui desconhecidos ou valores errados. Por quê? Porque, novamente, né, a gente não fixou as células. Né? Que células que nós temos que fixar? A G16, tá? Porque a F3 é a célula que eu quero que mude conforme eu faço o cálculo. Então, vamos lá, colocar o cifrão antes da G16, dou Enter, e agora sim, né, eu arrasto para obter o valor correto. A mesma coisa eu vou fazer aqui para a primeira célula, né, e tá ok. Então, aqui eu tenho a quantidade, tá, não em nanomol, eu ainda tenho em micromol. Tá? Para poder calcular isto em nanomol, eu vou multiplicar isso por 1000. Então, vou editar a fórmula aqui novamente e vou clicar aqui vezes 1000. E vou arrastar novamente para obter o valor correto. Vou reduzir o número de casas depois da vírgula, para não ficar tão grande. E aí eu tenho agora o valor da quantidade de PI em cada um dos tubos que nós tínhamos na aula. De posse, então, agora da quantidade de PI em cada um dos tubos e da absorbância média destes tubos, eu posso estabelecer a relação entre essas duas variáveis, né, e calcular a nossa curva de calibração. A única questão que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que fazer um ajuste antes de construirmos a nossa curva de calibração. Tá? Eu vou, nessa coluna H, eu vou copiar exatamente todos os valores que estão na nossa coluna D, né, e vou reposicioná-los aqui. Por quê? Porque na construção do meu gráfico, eu quero que a coluna G seja o meu eixo X e a coluna H seja meu eixo Y. E o Excel, para poder colocar nesta ordem, a primeira coluna que eu selecionar sempre vai ser o X e a segunda sempre vai ser o Y. Se eu deixar nessa disposição aqui e selecionar esta coluna e esta, independentemente, vamos, opa, aqui e aqui, ele vai considerar o eixo X a absorbância e o eixo Y a quantidade. Então, por isso que eu vou ter que copiar esses valores todos aqui, fazendo um Ctrl C. Só que no momento que eu for colar aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou escolher colar especial e colocar apenas valores. Porque se eu só colar, ele vai colar a fórmula, né, que nós utilizamos nestas células aqui, e aí vai dar um valor errado. Então, de novo, vamos só ajustar o número de casas depois da vírgula aqui, para ficar igual em todos. Colocar em negrito, como a gente tinha feito, e alinhar da mesma maneira que eu tinha alinhado anteriormente. Feito isso, seleciono as duas colunas e vou aqui inserir gráfico. Que tipo de gráfico que eu vou selecionar? Eu vou selecionar um gráfico de dispersão XY, tá? Não é um gráfico de linha, que é esse do lado aqui, tá? O gráfico de linha é essa opção. Nós vamos selecionar a opção dispersão. Por quê? Porque eu tenho uma função onde a minha variável x determina a minha variável y, ou seja, a quantidade de fosfato determina a quantidade de absorbância que eu tenho. Aí vocês podem escolher, a primeira opção seria só com os marcadores, né? A segunda opção é marcadores e linhas. Vamos selecionar essa segunda opção para a gente poder ver como é que essa linha se comporta. E aí eu dou Enter e ele vai criar o meu gráfico aqui, usando então os valores que eu selecionei nas duas colunas. Tá? Vejam que esse gráfico ele ficou um pouco estranho, porque ele tem uma certa linearidade no início aqui, mas depois ele acaba tendo uma diminuição, né, um platô de absorbância.
Lembro que eu comentei para vocês em aula, né, que esse platô, essa diminuição dessa relação entre quantidade e absorbância mostra que a partir aqui deste ponto aqui de 10 nanomol de PI, né, o meu método já não é mais sensível, já não consegue mais distinguir corretamente entre valores de 15, 20 e 24 nanomol. Tá? Entre 20 e 24 aqui fica bem claro que não, né, ele não consegue distinguir essa diferença na quantidade. Tá? Então eu vou reorganizar esse meu gráfico, eu vou modificar aqui os valores e vou pegar somente até 10. Tá? Vejam que o gráfico já ficou bem melhor, né? Ficou bem mais estruturado. Tá? Observe que nesse gráfico não existe uma legenda para o eixo Y e nem uma legenda para o eixo X. Para inserir as legendas, nós vamos selecionar o gráfico, ir aqui em cima em Design do Gráfico, tá? E adicionar elemento do gráfico. Nós vamos adicionar então os rótulos, né, ou títulos dos eixos. Né? O título do eixo horizontal, que é o X, e o título do eixo vertical, que é o Y. Vamos editar aqui. O título do nosso eixo X é justamente a quantidade de PI. Isto em nanomol. E o título do meu eixo Y é justamente a absorbância. Perfeito. O último passo é determinarmos então a equação dessa reta. Para isso nós vamos selecionar o gráfico novamente, vamos selecionar os dados, clicando sobre qualquer um dos marcadores aqui, qualquer uma das bolinhas, e vamos novamente em Design do Gráfico, adicionar elemento do gráfico e adicionar linha de tendência. Vamos usar uma linha linear, né, já que a nossa equação aqui é linear, e assim que vocês clicarem, vocês vão perceber que ele vai colocar uma linha tracejada, uma linha de tendência média entre os diferentes pontos que nós temos. Mas, mesmo assim, não apareceu aqui no gráfico a nossa equação da reta. Para isso, então, vocês vão selecionar novamente os pontos, clicando sobre qualquer uma das bolinhas, e aí vai abrir esse painel na lateral e vocês vão colocar aqui exibir equação no gráfico. No momento que vocês clicarem, a equação vai ser exibida. Tá? E esses são os valores da equação desta reta que nós acabamos de calcular, ou são os valores da curva de calibração que nós acabamos de calcular. Ou seja, qual é a relação que esta equação da reta me dá? Que os valores de absorbância, ou seja, meu eixo Y, são iguais a 0,0741 vezes o valor de X, ou seja, a quantidade de fosfato que nós temos, mais 0,1119. Então, isto aqui é a equação desta minha reta. Tá? Então, se eu tiver no futuro um valor de absorbância conhecido, né, um valor qualquer, eu consigo, através desta equação aqui, simplesmente trocando os valores aqui, substituindo os valores, calcular a quantidade de PI que corresponde àquela absorbância. Certo? Então, boa sorte para vocês, calculem isso e coloquem na planilha no Moodle. Um abraço a todos e nos vemos quinta-feira.